Como fica o Brasil agora sem o Bolsonaro? Parece uma mensagem de morte, mas na questão política é quase uma morte, né? O Bolsonaro ele foi decretado culpado nesses últimos dias. A direita ainda vai se mexer, vai tentar reverter isso, vai tentar colocar anistia. O próprio juiz já falou que não teria como colocar anistia, porque não cabe ali no caso, segundo ele. Mas o intuito desse vídeo aqui não é falar estritamente dessa parte política de julgamento. A ideia desse vídeo é falar como fica o Brasil sem o Bolsonaro, imaginando que ele não vai voltar, imaginando que ele não vai conseguir ficar livre, ou pelo menos se ele ficar, por exemplo, em prisão domiciliar também, conta como se ele não tivesse livre, e também não vai conseguir nem participar de eleição. Então, como é que ficaria o Brasil sem ele? É claro que a direita vai tentar reverter tudo isso, e caso ela consiga, esse vídeo não vai estar valendo. Agora, se estiver indo para o caminho que parece que está indo, esse vídeo vai valer. Está tendo uma grande movimentação do Centrão. O Centrão saiu do governo, ele abandonou o governo, e o Centrão é uma máquina que não quer ficar sem poder e não quer ficar sem dinheiro. Então, para o Centrão estar saindo do governo, provavelmente eles estão vendo alguma coisa, alguma movimentação de que não terá um outro governo Lula. Ou seja, se não terá um outro governo Lula, a grande chance de entrar é o segundo mais bem cotado, que é o Tarcísio hoje. Sendo que em algumas pesquisas ele ganha, e sendo que ele não foi indicado pelo maior líder que o Brasil já teve, que é o Bolsonaro. Caso isso aconteça, pode ser que as coisas fiquem mais fáceis para o Tarcísio. O Tarcísio ele tá num movimento que ele está juntando vários partidos, e eu ainda não sei falar se o Tarcísio está juntando vários partidos ou vários partidos estão se juntando para apoiar o Tarcísio. Não sei da onde está saindo isso primeiro, mas é o que está acontecendo. Só um detalhe, eu vou falar sobre mercado, eu vou falar sobre investimento, sobre dinheiro. Só que eu preciso explicar isso aqui para você entender, inclusive, para onde o dólar pode ir. O Tarcísio, com essa movimentação dele, ele é uma pessoa que tem pouquíssima rejeição, pouquíssima em relação a esses outros. Ele tem metade da rejeição. E quando você está no segundo turno, é uma briga de quem tem menos rejeição. Se ele já tem uma metade de rejeição que esses dois, automaticamente, se ele fosse para segundo turno ou com Lula ou com Bolsonaro, não iria com Bolsonaro, ele ganharia. Então tudo está se encaminhando para isso. Dito isso, a gente tem que, na parte do investimento, tem que entender que o Brasil ele é a parte de risco de muitos países. O que significa isso? Grandes fundos, como chamam, market makers, empresas e fundos que fazem valor, que fazem o dinheiro ir para um lugar para outro, que tem o comando do fluxo do dinheiro, eles que dominam. Para onde eles vão, as bolsas sobem, o dólar fica mais barato, o investimento fica barato, fica tudo mais fácil para o país. E o Tarcísio é alguém que agrada esse pessoal, agrada esse mercado, agrada os liberais. Ele tem um discurso que é muito nesse sentido. E lembrando, eu não estou falando aqui se um lado é bom, se um lado é ruim, quem é dono da razão, quem não é. Você vai entender lá no final qual que é a ideia disso, de que o Brasil ele é um ciclo. Ele me parece que é um eterno ciclo, ou pelo menos os últimos 30 anos. Dito isso, se o Brasil é um país de risco, é colocado uma pequena porcentagem só do investimento aqui no Brasil. Agora, se o Brasil, que é um país de risco, um emergente, que vende commodity para o mundo inteiro, se ele fica com uma pessoa que é bem aceita pelo mercado, uma pessoa que tem algumas defesa de alguns pontos liberais, que imagino eu que ele vá tentar reduzir imposto, tentar desburocratizar a máquina, tentar desinchar o governo, coisas que pessoas que
querem que o país ande melhor, fazem. Coisas que já foram feitas há pouco tempo atrás e que a coisa estava se encaminhando para um bom lugar. E eu não vou falar só do Bolsonaro, por exemplo, o Temer foi a mesma coisa. Inclusive, resumidamente, eu acredito bastante que o Tarcísio pode ser um novo Temer, pro bem ou pro mal. Por que eu vou falar isso? Porque na época os juros baixaram, o dólar baixou, ou seja, juros mais baixos, todo mundo consegue comprar um imóvel mais barato, consegue investir mais barato, consegue comprar uma empresa com menos risco. Outro ponto, dólar mais barato. O brasileiro consegue comprar produtos importados mais baratos. Pô, mas o que eu tenho a ver com roupinha? Vou comprar roupinha mais barata? Não. O pneu que a gente compra aqui hoje no Brasil, ele é calculado em dólar. O combustível que roda no Brasil inteiro é calculado em dólar. A carne, que o Brasil é um grande produtor, o maior produtor, é cotado em dólar, olha só. Então, quando o dólar está mais barato em relação ao real, o real consegue comprar mais coisas. Ou, não só para consumo, o real consegue investir melhor. O brasileiro tem mais poder de compra e poder de investimento. Então, abre o leque. Então, se o Brasil começa a ficar mais benquisto na visão dos grandes investidores, que é o que parece que vai se encaminhar com o Tarcísio, chove dinheiro aqui no Brasil. E quando eu falo chove dinheiro, não é que o mundo vai vir para cá, que pronto, agora não serve mais investir nos Estados Unidos. Não. É que em vez de, por exemplo, investir em 3, 4, 5% de um fundo aqui no Brasil, vou investir 7, 8, 9, talvez 10%. Meu amigo, isso é dobrar o que já tem. Só para você ter noção, mais de 50% da bolsa brasileira já é de dinheiro gringo. Então, se eles dobrarem isso, imagina a explosão que vai ser. E aí, quando uma coisa dessa, quando vem dólar para o Brasil para ser investido, o dólar cai, oferta e demanda. O dólar caindo, acontece todas essas maravilhas que eu falei. E quando chega esse dinheiro aqui, a bolsa sobe. E primeiro, quem mais sente isso são as grandes empresas, pagadoras de dividendo, até porque aqui no Brasil o dividendo é livre de imposto, porque já paga muito imposto, nos outros países paga imposto, mas também em um monte de outras cadeias não é pago imposto. Então, é compensatório. Compensatório entre aspas, né? Que mesmo assim o Brasil não pagando imposto sobre dividendo, ele paga imposto sobre um monte de coisa, imposto sobre imposto. Então, no final das contas, é mais caro. Mas, em relação a isso, para o investidor que vai receber dividendo no longo prazo, é mais confortável, não tem que ficar pagando imposto sobre isso. Eu estou olhando aqui porque eu anotei vários pontos. E aí isso daí vira aquela festa do Brasil, começa a sair em reportagem, o Brasil, o Cristo Redentor voando, agora o Brasil está na moda, agora a Suíça, meu Deus do céu, o Brasil é o melhor país do mundo. E aí quando acontece isso, é o momento que as empresas que já estão entendendo o ciclo, como por exemplo, um grupo que demonstra bastante que entende esse ciclo, que está sempre aproveitando desses ciclos de momentos bons e momentos ruins, é o grupo do BTG. E eu não falo só o André Esteves, todos os banqueiros em volta, as empresas em volta, eu não vou dizer a Faria Lima, mas as pessoas que estão ali em volta disso, tem um ditado que fala assim, que eles estão sempre do lado do dinheiro. Eles estão sempre aproveitando os momentos. Por exemplo, o Lula está no poder, o Brasil não está indo bem. As pessoas falam, não, mas o número está diminuindo, o desemprego caiu. Não, caiu. O número de desemprego caiu, mas existem mais pessoas desempregadas, ou seja, a forma de analisar, a forma de calcular o desemprego mudou. Algumas pessoas que estão sem emprego não estão entrando no cálculo. Então existem mais pessoas desempregadas. Quando tem mais gente desempregada, elas ganham algum auxílio, que tem mais de 90 milhões de pessoas que têm algum auxílio, quase a metade do Brasil. É um absurdo isso. É um absurdo não que as pessoas tenham auxílio para não morrer de fome, um absurdo é que esse tanto de pessoas precisam receber e não estão trabalhando. As empresas começam a quebrar, as empresas começam a diminuir o lucro, as empresas começam a fechar portas e é nesse momento que esses grandes empresários que apoiaram governos que não dão certo para a economia, que não se desenvolvem bem, que não deixam a sociedade andar normal, o mercado, as coisas fluírem, eles começam a comprar. Você pode ver
empresa bancária comprando porto, empresa bancária, que é quem mais está no meio disso, comprando hospitais, ou seja, diversificando, abrindo leque, aproveitando que está barato. Empresas do mercado financeiro investindo em saneamento básico, ou seja, lugares onde as pessoas não estão investindo, por quê? Porque não consegue, é tudo travado. Porém, essas mesmas pessoas, para ganharem dinheiro, para se valorizarem, para sobrar mais no final do mês, eles precisam que o Brasil ande bem. Eles precisam que as pessoas ganhem dinheiro, gastem, trabalhem e que o ciclo gire. Não só fique sendo pago imposto. Mas para isso acontecer, precisa de alguém como o Temer entrar, como o Tarcísio entrar. Temer porque eu li aqui, novo Temer. O Tarcísio entrar. E não falo que precisa ser ele, é que ele tá na bola da vez, é que ele tá acontecendo tudo isso e caindo no colo dele. E ele se mexendo nessa direção. Nesse momento, quando o Brasil estiver explodindo, todo mundo voando, tudo mais, quem investiu agora, quem nas próximas semanas começou a entender e começou a investir, vai estar ganhando muito dinheiro nos próximos anos. É o momento, talvez, da pessoa começar a repensar. Será que agora já não está na hora de ir para o dólar de volta? Será que não está começando a mandar dinheiro? Naquele momento que tiver aquela festa, que o Brasil vai, que agora nunca mais vai parar, parece que é o final de um ciclo. Exatamente como começou, como teve ali atrás, na época até 2008, 2010, que não foi pelo Brasil, mas o mundo estava passando, de 2002 até 2008, 2010, o mundo estava passando por um momento muito bom, que mesmo o governo gastando errado, tendo ideias erradas, cortando o brasileiro em imposto todo dia, mesmo assim sobrava dinheiro, porque o Brasil vendia muito do que o mundo precisava. E agora está se formando a mesma coisa. Conflito em todo lugar, as pessoas nos outros países não estão conseguindo produzir como produziam antes e já não produziam tanto quanto o Brasil no quesito de grãos, carne, produção, eles têm muita indústria. Então, talvez nesse momento, lá no futuro, caso isso vá acontecendo, que é o que parece que vai acontecer, nesse momento é hora de repensar. Nesse momento é hora de falar, pô, eu já ganhei muito aqui. Nesse momento é hora de lembrar a história. Igual agora é hora de lembrar a história. Eu falando com um amigo hoje, ele falou, cara, você acredita demais no Brasil. É triste falar aqui, eu não quero falar sobre política, eu não quero falar sobre sociedade, cotidiano, costumes, certo e errado. Eu estou aqui falando sobre investimento, que é o que pode ser falado. Mas é a direção que o Brasil está indo. A gente já viu até o próprio Paulo Guedes falando, olha, não tem como o Brasil não crescer. Não tem, é a posição que ele está, o mundo precisa, ele produz, ele tem, ele vende. É meio que assim, vai crescer, porque é onde ele está, é no momento. Não foi assim que o Brasil fez uma grande estratégia, caso o Brasil tivesse um plano para crescimento, um plano para se desenvolver, usando tudo que ele tem, o Brasil, com toda certeza, ele ia ser um dos países mais ricos do mundo. O tamanho que ele tem, com a população que ele tem, com toda certeza. Eu não digo que ele ia bater os Estados Unidos não tão em menos de 200 anos, não iria. Mas ele conseguia chegar ali muito perto da China. Ele conseguia. A China fez tudo aquilo. E até hoje falta alguma infraestrutura. Ela fez tudo aquilo com a população crescendo. A China trouxe trouxe do campo quase 400 milhões de pessoas para as cidades trabalharem. É como se 2 Brasils surgissem do nada ali dentro. Não tem como eles não crescerem. Então não foi assim, nossa, uma excelente infraestrutura, um excelente desenvolvimento, um plano. Não. É muita mão de obra, muito barato, praticamente de graça. E aí não tem como ele não produzir. E virou o que virou. Mas no Brasil tem muita mão de obra. O Brasil tem dezenas de milhões de pessoas que são boas de mão de obra, caso tenha onde trabalhar. O Brasil tem empreendedores que iriam investir, iriam atrás disso, caso tivesse desburocratização. O Brasil, se parasse
com essa palhaçada do mundo verde, essa mentira de que tá acabando o mundo. A própria Europa está parando com essa mentira. A própria Europa, porque travou isso, travou todos esses países que tem tudo para se desenvolver. E quem que desenvolveu? Quem não tá nem aí para isso, porra? A China, a Índia, tá cagando para isso. E aí? Aí o Brasil vai lá entrar nessa onda e se travar? Porque se o Brasil começar a produzir no agro toda a capacidade dele, irmão, acabou. Não tem para a Europa, não tem para a Rússia, não tem para ninguém. O Brasil é propício para isso. O nego faz 2 safras tranquilamente por ano, coisa que é sofrido em outros países fazer uma. Isso é comida, é o básico. É o básico. Se o cara não tiver comida para sobreviver e trabalhar, ele não consegue comprar o carro elétrico dele. Ele não consegue usar o serviço nas nuvens para poder fazer o serviço dele. Se ele não tiver comida, é o básico do básico. É necessidade. Não vão comprar isso porque é bonito, porque tá na moda. É o básico para você viver. Para daqui uma semana você tá vivo. É isso. O Brasil produz isso. O Brasil, se algum país quiser se desenvolver, quer construir uma ponte, um prédio, o Brasil tem o minério que ele precisa. Entendeu? Então, não tem como o mundo andar sem o Brasil andar. E mesmo assim, o Brasil faz o tanto de merda que ele faz. E mesmo assim, tá aqui. O Brasil já era para ter quebrado se ele não tivesse tantas riquezas naturais. Curte esse vídeo aqui, manda para quem você acha que precisa entender isso aqui.